Nós vamos entrar hoje em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5, mas para introduzir o assunto, nós precisamos lembrar que no dia 17/5 foi a última mensagem que trouxemos aos irmãos sobre a Epístola aos Romanos. Nós examinamos pormenorizadamente o capítulo 7, dos versos 7 até o capítulo 8, versículo 4. Na ocasião, nós vimos a descrição do conflito vivido pelo apóstolo Paulo em algum momento de sua vida, quando ele diz: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Depois de dizer isso, ele usou a figura de leis para descrever este conflito. Então ele fala da lei do mal e da lei de Deus. E ele mostra assim: a lei do mal, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. O mal está junto a mim. Depois, no verso 22, ele fala sobre a lei de Deus. Ele diz: no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. No verso 21, ele diz que o mal está junto dele. Ele se refere ao mal da sua carne, e não é a carne física, mas é a natureza humana, pecaminosa, caída, que age e interage através do seu corpo, embora o problema não esteja exatamente no corpo. Mas ele fala do mal que está junto, ele diz assim: o mal que está junto a mim. Depois ele fala que no íntimo do seu ser, ele diz: tenho prazer na lei de Deus. Nós vamos descobrir um pouco mais adiante, quando ele fala do conflito entre a lei do pecado no seu corpo e a lei de Deus na sua mente. E nós descobrimos que quando ele fala no íntimo, ele está se referindo à sua mente, porque ele diz assim: mas vejo, verso 23, falando sobre a lei do pecado no seu corpo, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. E no mesmo verso ele diz: guerreando contra a lei da minha mente. Então nós vemos uma lei que atuava nos membros do seu corpo, que guerreava contra a lei da sua mente. E ele conclui no verso 23, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Então nós temos aqui um conflito básico entre a lei do pecado, que atuava e atua no membro nos nossos membros, que guerreia contra a lei da nossa mente. E essa lei da nossa mente não é outra lei senão a lei de Deus que está na nossa mente. Por isso que no versículo 22 ele diz: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. E ele diz no verso 23, guerreando contra a lei da minha mente, a lei de Deus na sua mente. No verso 24 ele fala que a sua situação era desesperadora. Ele diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Em meio ao desespero há uma solução, que é Jesus Cristo. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Mas ele conclui
deixando evidente, por isso que ficou evidente a impossibilidade de vencermos a lei do pecado na carne com a lei de Deus na nossa mente. No 25 ele diz: de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. O problema não estava na mente, o problema não estava na lei de Deus na mente, mas com a carne da lei do pecado. Todavia, como ele nos deixou antever no verso 25, nós não estamos condenados a viver como miseráveis escravos da lei do pecado na carne. Por isso, no verso 1 do capítulo 8, ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A condenação é de viver esse conflito e de viver nessa escravidão. Em algum momento da vida dele ele experimentou, possivelmente logo após a sua conversão. Eu digo que após a sua conversão, porque ele não teria esse discernimento, senão após a sua conversão, porque antes ele se achava uma pessoa irrepreensível, se achava uma pessoa que cumpria a lei na sua plenitude, e ele já escreveu isso nas páginas do Novo Testamento, dizendo como era o seu comportamento antes do judaísmo. Mas então, agora, ele diz: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode estar em Cristo Jesus e não saber dessas coisas e viver como escravo. E o propósito dele ao escrever essa epístola é mostrar que não há necessidade de viver dessa maneira. Não é necessário você viver como um escravo. Portanto, agora já não há condenação. Essa condenação, eu repito, é a condenação de você viver como escravo da lei do pecado e da morte. Ele diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele explica que por meio de Cristo entra uma nova lei, é a lei do Espírito da vida, ou melhor, a lei do Espírito de vida. E ele diz que por meio de Cristo a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Dissemos que ele usa a figura de leis. Ele usa a lei do pecado que atua no seu corpo, nos membros do seu corpo, e que o levava a pecar. Ele fala da lei de Deus que atuava na sua mente, e agora ele fala da lei do Espírito de vida. É uma maneira de falar sobre o Espírito Santo. E ele diz que porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Depois ele mostra no verso 3 que por meio de Jesus Cristo, Deus tornou possível o que antes era impossível. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, o que a lei não conseguiu e a lei não consegue fazer, não porque a lei não fosse boa, não fosse adequada, mas porque a carne não consegue obedecer à lei. No conflito travado e descrito no capítulo 7, estão em pauta a lei de Deus na mente e a lei do pecado no corpo. Saber da lei de Deus na mente não capacita ninguém para poder obedecer essa lei de modo a não pecar. Para você fazer isso, você precisa do Espírito de Deus. Por isso que ele usa a figura de uma lei que atua agora a partir de Jesus Cristo. E aquilo que antes a lei por si só não conseguia, o apóstolo Paulo discorre sobre a graça de Deus no capítulo 3, se não me engano, da primeira carta que ele escreve aos Coríntios. Não sei se é a primeira ou a segunda, agora não sei. Mas ele fala
que a letra mata, mas o Espírito vivifica, não é? Então, a letra, conhecer a letra, conhecer a lei, o intelecto, não muda a situação de ninguém. Todos nós precisamos do Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos é dado quando nós cremos em Jesus Cristo. Isso ele vai mostrar com muita clareza no que vamos ver ainda daqui a pouco. Então, ele diz no verso 3: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Não vamos entrar em detalhes, porque já o fizemos na semana que vimos esse assunto. Mas ele mostra também que isso aconteceu a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Recentemente conversei com uma pessoa que alegava que estava fazendo o que achava que devia, porque achava que agora ele tinha conhecido a graça de Deus. Graça de Deus não é graça para você fazer o que você quer, é para você fazer o que Deus quer. Então, a graça de Deus não é uma vida para você viver como você quer, agir como quer, ir aonde quiser. A Bíblia fala do apóstolo Paulo como alguém que é escravo de Cristo. E Jesus veio como escravo do Pai. Filipenses capítulo 2, versículo, a partir do verso 5, quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora fosse Deus, não se agarrou ao fato de ser Deus, antes a si mesmo se humilhou e se fez homem, foi visto na forma de servo. Essa palavra servo não é outra, é a palavra doulos, que significa escravo. E Paulo, quando escreve as suas epístolas, onde está traduzido por servo de Deus e servo de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra ali é escravo. E você é das duas, ou você é escravo do pecado, da sua própria carne, no sentido da sua natureza humana pecaminosa, ou você é escravo de Deus. Nós não somos escravos por imposição de Deus, nós somos escravos por escolha, como resultado do amor que Ele demonstrou para conosco. O Salmo 40 fala de Jesus como escravo. Ele diz: furaste as minhas orelhas. Quando um escravo queria ficar na casa do seu senhor, chegava o ano dele ser livre e ele queria continuar lá, ele era conduzido numa porta, e o senhor dele tomava uma sovela. Quem sabe o que é uma sovela? Sovela é um instrumento usado para furar couro, para fazer buracos em couro. Então aquilo era, a orelha dele era furada, e esse era o sinal de que ele agora era escravo para sempre daquele senhor, por escolha. E no texto do Salmo 40, que se refere a Jesus Cristo, e depois é repetido em Hebreus capítulo 10, fala de Jesus. Se bem que o texto que é repetido em Hebreus não fala da orelha furada, mas fala de Jesus oferecendo-se a si mesmo a Deus. Mas o Salmo 40 fala: furaste as minhas orelhas. É o sentido de alguém que se deu para que elas fossem furadas, como expressão de alguém que se deu como escravo, no caso ao Pai. Então, nós não somos escravos mais da carne, mas somos escravos de Deus. É uma escolha. Ele nunca nos coagiu a isso, nunca nos obrigou a isso, mas é uma escolha que fazemos
se é que você já fez. É por isso que o Romanos 8:4, a segunda parte do verso, mostra que isso aconteceu, que Cristo foi à cruz, se fez pecado por nós, recebeu sobre ele as nossas transgressões, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. É isso que diz o verso 4. Nós quem? Ele explica, nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim nós vimos que por meio da lei do Espírito de Deus, ou por meio do Espírito de Deus, nós podemos viver uma vida de vitória sobre a lei do pecado e podemos cumprir as justas exigências da lei de Deus. Por isso não há mais desculpa ou desculpas para vivermos sob o jugo da lei do pecado. A questão fundamental é esta: quem tem o controle? A sua carne ou o Espírito de Deus? Esse é a questão que nós vamos ver aqui no verso 5. Quem controla a sua mente? Sua carne ou o Espírito de Deus? Por que mente? Por que a mente? Porque a mente está entre a carne e o Espírito. Ela recebe informações, impulsos e cobranças. A carne cobra, a carne exige uma atitude da mente, no sentido de levar a mente a fazer o que ela deseja. Mas o Espírito nos constrange, e a Bíblia diz que é o amor de Cristo que nos constrange, que nos leva a fazer o que o Espírito de Deus quer. Então, o texto diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, o que eu e você temos que decidir é quem vamos obedecer. Se vamos obedecer à voz da nossa carne, os anseios da nossa carne, estamos falando do pecado. Eu não estou falando de ter sede, de alimentar-se, a necessidade que nós temos várias de dormir, de N coisas que o corpo precisa. Nós não podemos confundir o corpo com a natureza caída, pecaminosa que nos leva a pecar. Então a questão é quem controla a nossa mente. A mente ela recebe tanto informações da carne como do Espírito. E nós temos que decidir a quem vamos servir. Se a mente é guiada pela vontade da carne, então significa que você está morto. A mentalidade da carne é morte. Paulo não está dando aqui uma oportunidade. Olha, se você seguir a sua carne, você está condenado à morte eterna. Se você seguir o Espírito de Deus, então, como nós vamos ver, você vai ter vida. As coisas não são decididas assim. A questão é se você tem Cristo, como vamos ver aí. Porque você não é salvo porque você segue o Espírito. Você segue o Espírito porque você é salvo. Você segue a carne porque você talvez não seja salvo. Ou então não sabe que pode viver na dependência do Espírito. Então, se a sua carne é guiada pela vontade da carne, você está morto. Mas se a sua mente é guiada pelo Espírito de Deus, você tem vida e paz. O verso 6 diz assim: a mentalidade da carne é morte. A segunda parte desse verso diz: mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Se você anda pelo Espírito de Deus, você vai colher vida em sentido pleno aqui, e você vai ter paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com as pessoas. Então,
é uma questão de escolha. Às vezes as pessoas têm uma ideia errônea e pensam, eu tenho Cristo, mas eu não sou tão espiritual e também não sou tão carnal. É aquele que quer ficar em cima do muro, mas não existe essa posição na Bíblia. Na Bíblia você é ou não é. Ou você é de Jesus ou você não é. Ou você crê ou você não crê. Não existe essa posição. Há um texto bem claro sobre isso em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. É uma carta que Jesus endereçou à igreja de Laodiceia, e ele se dirige àquela igreja nos seguintes termos: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Esses termos se referem a Jesus, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Ouro refinado no fogo fala de valores eternos, valores de Deus. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas nós lemos esse texto especialmente porque nele o Senhor Jesus disse: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Então nós temos que escolher de que lado estamos, a quem vamos seguir, a quem vamos servir como escravos. Então vimos no verso 6, se a sua mente é guiada pela vontade da carne, você está morto. É uma evidência de que você está morto. É uma evidência de que você não tem o Espírito de Deus. Mas se a sua mente é guiada pelo Espírito de Deus, você tem vida e paz. É evidência de que isso existe na sua vida. Ele diz logo depois que o desejo da carne é inimigo de Deus. Ele diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. O conflito descrito no capítulo 7 é o conflito de uma pessoa que quer viver a lei, quer viver a palavra de Deus, quer viver os mandamentos de Deus na força da carne. Olha, a carne jamais vai obedecer a Deus. Não tem acordo com ela. Não há esperança para a carne. Não há qualquer promessa para a carne. O texto diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus. O que a carne pensa, o que a carne deseja, ela é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus e não pode fazer.
Paulo disse: eu sei que na minha carne não habita bem algum. Lá no capítulo 7 ele disse isso. Mais adiante um pouco, no verso 8, ele mostra que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E ele vai mais fundo ainda e diz no verso 9, que se de fato o Espírito de Deus habita em você, o domínio é do Espírito de Deus e não da carne. É uma declaração muito contundente, muito clara. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, o domínio é do Espírito de Deus e não da carne. Vamos ver o que diz o texto. Entretanto, se vocês estão sob o domínio da carne, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. O título desse texto é exatamente o que o texto está dizendo. Eu inverti a ordem das palavras, mas eu não inverti o sentido do texto, não. Eu não alterei o sentido. Eu só coloquei de modo que você não tenha nenhuma dúvida. Ele diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, como é que eu coloquei? Se de fato o Espírito de Deus habita em você, o domínio é do Espírito e não da carne. É isso que está escrito aí. Então, isso faz com que nós realmente paremos para refletir sobre isso. Ele disse que se de fato nós temos o Espírito de Deus, se Ele habita em nós, quem está dominando é Ele e não a carne. E ele diz mais: se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. Então a questão é: nós temos Cristo? Se temos Cristo, nós temos o Espírito de Cristo. O que é o Espírito de Cristo? É o Espírito Santo. Se você tem dúvidas quanto ao Espírito de Cristo e do Espírito Santo, vamos lá para João, capítulo 16. Versículo 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele lhe glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo que foi enviado à terra para representar Jesus. O que o Espírito de Deus faz é aquilo que Jesus faz. O que o Espírito de Deus fala é o que Jesus fala. Ele não fala as suas próprias palavras, ele fala as palavras de Cristo. Ele veio como representante de Cristo. Ele é o Paráclito, ele é o Consolador, é o ajudador, é o conselheiro, é o ajudador, como diz algumas escrituras. Ele veio para representar Cristo enquanto Cristo está no céu. Ele está aqui representando Cristo, agindo na vida da igreja e na vida dos membros do corpo de Cristo. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É isso que o texto diz. Agora, se Cristo está em você, seu corpo está morto por causa do pecado. É isso que diz o verso 10. E qual é o sentido dessa palavra? Primeiro,
Seu corpo está morto por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós aprendemos nas Escrituras que ao recebermos Cristo, nós morremos com Ele. Morremos com Ele para o pecado. Romanos 6,10 diz assim: porque morrendo Ele, está se referindo a Cristo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Seria o caso de perguntar: Jesus morreu para o pecado, mas por que Jesus morreu para o pecado se Ele nunca pecou? Não podemos nos esquecer que Ele morreu no nosso lugar. E no nosso lugar Ele morreu para o pecado. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. E Romanos 6,11 diz assim: da mesma forma considerem-se mortos para o pecado. Por quê? Porque Cristo morreu para o pecado. E se eu morria com Ele através da sua morte, então eu também morri para o pecado. A segunda aplicação desse texto, quando ele diz: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, é que na realidade o nosso corpo está condenado à morte. Todos teremos que passar por essa experiência, e a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. A nossa carne não pode fazer a vontade de Deus e não se sujeita à vontade de Deus, nem aqui, nem na eternidade. Então só tem um jeito: ela tem que morrer fisicamente. Então ela está destinada à morte. Da mesma forma, por outro lado, se Cristo está em você, capítulo 8, versículo 10, a segunda parte: se Cristo está em você, seu espírito vive por causa da justiça. Embora o seu corpo esteja morto para o pecado em Cristo, e embora o seu corpo vá morrer, porque não tem o que fazer com ele mesmo, ele tem que morrer, se Cristo está em você, seu espírito vive por causa da justiça. Mas o espírito está vivo, ou o espírito vive por causa da justiça. O que significa isso? Embora nós vivamos num corpo que busca o pecado, num corpo onde há uma atuação da natureza humana caída, o nosso espírito vive por causa da obra redentora de Jesus na cruz, por causa do seu sangue derramado, por causa da entrega que Ele fez de si mesmo por nós na cruz. Então, foi por meio de Jesus, da sua morte, também da sua ressurreição, que hoje nós podemos viver. Mas o Espírito está vivo, o Espírito vive por causa da justiça. A justiça que ele se refere é a justiça de Deus mediante a morte de Jesus na cruz do Calvário, através da qual os nossos pecados foram perdoados. Essa é a justiça de Deus. O pecado tem que ser punido e Jesus se ofereceu para deixar-se punir em nosso lugar. Ele continua dizendo, no verso 11: se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, Ele também dará vida a seu corpo mortal. O texto diz assim: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Nós temos aqui duas promessas. A primeira é a promessa da ressurreição dos nossos corpos. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai nos ressuscitar. Segundo promessa, a de vivermos nesse corpo uma vida para Deus, uma vida de ressurretos, de pessoas que morreram e ressuscitaram com Cristo. Nós fizemos isso aconteceu no nosso espírito. Agora, nós vamos ver como é que isso é feito. Então, voltando aí um pouquinho, eu me lembrei agora, Romanos capítulo 6,
quando ele diz assim, nos versos 3 e 4: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, embora tenhamos um corpo propenso ao pecado, uma carne que clama pelo pecado e nos instiga ao pecado e nos leva ao pecado, nós podemos levar esse corpo a ser obediente pelo Espírito. Ele diz um pouco mais adiante, no capítulo 6, ainda, versículo 12: 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muito bem. Por causa disso, você não deve nada à carne para estar sujeito a ela. Verso 2 diz: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Não devemos nada a ela. Por que não? Porque Cristo morreu para que ela morresse. Cristo morreu para que a morte dele fosse aplicada à nossa carne. Nós vamos ver isso melhor. É por isso que é necessário que eu e você escolhamos uma coisa ou outra. Se você viver de acordo com a carne, você morre eternamente. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Não é morrer fisicamente, é morrer espiritualmente. Alguém vai dizer, bom, quem está vivo pode morrer outra vez? Se você nasceu de novo, você pode morrer? Ele não está tratando disso. Ele está mostrando que quem vive de acordo com a carne, está mostrando que nunca nasceu de novo. Se você faz a opção, já aconteceu muitas vezes, você encontra pessoas que dizem, eu já fui crente. Se ele diz uma coisa dessa, mas se você encontra uma pessoa que é crente, e às vezes ela diz, olha, eu não estou na igreja, mas estou louco para voltar, eu preciso resolver uma situação e voltar porque eu não aguento mais. É diferente. Mas aquele, eu já fui crente, já sei que nunca foi. Ele esteve na igreja, ele pode ter sido batizado, ele pode ter pode até ter pregado. Jesus disse que ele pode até fazer milagres, que ele pode expulsar demônios, e ele vai dizer para essa pessoa, olha, nunca conheci você, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, se você viver de acordo com a carne, você morre. Você tem que escolher, ou você vai dar lugar à sua carne, ou você vai dar lugar ao Espírito de Deus. Você não tem outra opção. Você só tem essas duas opções. Ou você vive para Deus, ou você vai viver para a sua carne. Eu quero fazer o que eu quero. Então vai, é a sua carne. Se você pensa que é assim, que é mais vantajoso, faça assim. Você vai viver do jeito que você quer, vai fazer o que você quer, do jeito que você quer, como você quer, você vai dizer tudo que você deseja, enfim, vai fazer tudo que você quer fazer. Agora, se você quer uma vida com Deus, você tem que morrer para você.
para viver para Deus. Aí você vai experimentar o que é viver. Você vai ver que o que você pensa que é liberdade é escravidão. E você vai descobrir que a verdadeira vida está em você se render totalmente ao Senhor. Então, se você viver de acordo com a carne, você morre eternamente. É uma escolha que você fez. Mas ele diz também que se pelo Espírito de Deus você fizer morrer a vontade da carne, você viverá. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, os desejos do corpo, aqui a palavra literal é carne. Aqui foi traduzida por corpo. E algumas versões traduzem por carne. O sentido é isso, é a natureza humana pecaminosa. Se pelo Espírito de Deus, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Se nós nos valermos do poder do Espírito para vivermos a vida cristã, nós vamos viver. Nós temos que entregar a nossa carne à morte, mortificá-la por meio do Espírito. É uma escolha. A obra já foi feita na cruz. É uma entrega. É só você se entregar para morrer. Quem vai fazer você morrer não vai ser você. É o Senhor. Entregue-se para Ele, que Ele faz você morrer. Entregue sua carne a Ele e Ele vai aplicar a morte dele em você. Agora, não diga isso se você não quer. Porque se você se entregar, Ele vai fazer você morrer. Você vai lidar com situações que você vai experimentar esse conflito entre fazer a sua vontade e a vontade dele. Isso vai vir com muita força, com muita clareza, e você vai ter que escolher. E agora a escolha é sua. Você diz: eu entrego para morrer. E na hora de morrer, você vai enfrentar a morte ou vai fugir dela? Se pelo Espírito de Deus você fizer morrer a vontade da carne, você viverá. Por isso, ele continua dizendo: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que caracteriza os filhos de Deus é que eles são guiados pelo Espírito de Deus. Todo o que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. É isso que caracteriza os filhos de Deus. Eles são guiados pelo Espírito de Deus e não pela carne. Ser guiado pelo Espírito de Deus, nesse texto, tem o sentido de deixar-se controlar por Ele, e não pela sua carne, não pelos desejos do seu corpo. Ele continua dizendo: você não recebeu um espírito que o escraviza para temer a condenação, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Espírito que os escravize é uma figura da lei. No capítulo 7, versos 10 a 13, ele diz: descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. É aquilo que já dissemos na última vez: a malignidade da carne é tão grande que ela é capaz de se valer de um mandamento para justamente quebrar esse mandamento. O mandamento serve como um motivo para você levar você a desobedecer aquele mandamento. Se existe uma lei: olha, não põe a mão aqui, a carne vai querer pôr a mão ali, porque ela é rebelde e ela se levanta contra qualquer ordem.
O que caracteriza a carne é você se insurgir contra qualquer tipo de obra, direta de Deus, indireta através de seus pais, através de seus professores, através de seus chefes e através do governo, através de toda a autoridade constituída dos seus líderes na igreja. Então basta dizer não faça, aí você vai lá e faz, porque você quer fazer o que você quer. Isso caracteriza a carne. Então ela se vale de um mandamento que é bom. Deus requer obediência a Ele, e Deus requer que nós obedeçamos uns aos outros. Essa expressão espírito que os escraviza, então, é uma figura da lei. Também em Romanos 7:24 ele diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele fala de um corpo, e é o seu próprio corpo, que está condenado à morte. É os seus desejos. Quem é que vai me libertar? Mas Paulo continua dizendo que você recebeu o Espírito. Você não recebeu um Espírito que o escravize. A lei dizia não pode. A carne, se valendo do mandamento, vai lá e faz. E depois você recebe a condenação. E se sente mal, se sente ruim, porque você fez o que sabe que não devia fazer. Então você não recebeu esse tipo de espírito. E quem condena, quem leva você, instiga você, cutuca você com vara curta para você fazer as obras da carne, é o diabo. E ele age aqui no mundo através da sua carne. A sua carne é um instrumento dele para ele poder fazer as suas obras aqui. E quando você faz o que sua carne deseja, você está seguindo a ele. E a Bíblia chama ele de o Deus desse mundo. Jesus se refere a ele como o príncipe desse mundo. E ele disse que, Jesus disse: vem aí o príncipe desse mundo e ele não tem parte comigo, eu não tenho parte. Ele não tem nada em mim. É o que ele disse, ele não tem nada em mim. Mas você então não recebeu um espírito que condena, você recebeu um espírito que o adota como filho, por meio do qual você pode clamar: Abba, Pai. O texto diz: mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba é um termo aramaico, que significa pai, e como o Novo Testamento foi escrito em grego, então a primeira palavra está em aramaico, Abba, que significa pai, e a segunda palavra está no grego. Traduzindo para o português, a primeira palavra foi transliterado, é um termo como está no aramaico, e depois a tradução do grego, que é pai. Então, como no grego não se traduziu a palavra, mas simplesmente ela foi repetida como ela é dita no aramaico, assim foi feito no português também. Então significa pai, pai, pai. Escrevendo aos Gálatas, dentro desse mesmo contexto, o apóstolo Paulo diz assim no capítulo 4, versos 4 a 7. Cadê esse texto? Pode passar aí, próximo. Ali. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai.
E assim você já não é mais escravo, mas filho. Assim você já não é mais escravo da carne, você não está vivendo como escravo, mas você é filho. Voltando ao texto, Romanos 8,16, ele continua dizendo, acho que é o último verso: o próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, e o próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que a gente sabe isso? A gente sabe isso primeiro pela palavra. João 1, 12, 13 diz assim: contudo, aos que o receberam, uma referência a Cristo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então nós sabemos isso pela palavra, mas ele não está falando que nós sabemos isso pela palavra, ele está falando que nós temos um testemunho. Além de sabermos isso nas Escrituras, nós sabemos isso pelo Espírito de Deus em nosso espírito. É o próximo. Próximo slide, por favor. O texto diz assim: não aceitamos, João dizendo, nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho tem em si mesmo esse testemunho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Nós sabemos que somos filhos de Deus porque cremos no Filho de Deus. E quem crê nele tem esse testemunho. Quem é que dá esse testemunho? É Deus. Através de quem? Através do Espírito. É por isso que o apóstolo diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vamos então recapitular o que vimos e concluir. Quem controla a sua mente? A sua carne ou o Espírito de Deus? Se a sua mente é guiada pela vontade da carne, você está morto. É evidência de que você está morto. Se a sua mente é guiada pelo Espírito de Deus, você tem vida e tem paz. O desejo da carne é inimigo de Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, o domínio do Espírito de Deus e não da carne. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em você, seu corpo está morto por causa do pecado. Se Cristo está em você, seu Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, ele também dará vida a seu corpo mortal. Se você não deve nada à carne para estar sujeito a ela. Se você viver de acordo com a carne, você morre eternamente. Se pelo Espírito de Deus você quiser morrer à vontade da carne, você viverá. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você não recebeu um espírito que o escraviza para temer a condenação. Você recebeu um espírito que o adota como filho, por meio do qual você pode clamar: Abba, Pai. Eu não falei aqui uma coisa sobre esse termo, Abba, Pai, sobre esse versículo. O que significa isso? Nós vamos ver isso da próxima vez. Eu acho que é melhor deixar para a próxima vez. Você tem hoje acesso à presença de Deus. Essas coisas não são automáticas, elas são automáticas, porque já foram feitas. É um ato já realizado por Jesus. Jesus já morreu, já ressuscitou, o Espírito já foi dado. Agora, como é que você toma consciência disso? Lendo a Bíblia.
conversei com uma pessoa que disse que agora tinha alcançado uma liberdade na graça de Deus para viver do jeito que ele achava que vivia. Eu perguntei: você está lendo a Bíblia todo dia? Não, todo dia não. Eu falei: quando? Você lê quantas vezes por semana? Não. Isso é graça? Olha, por que a gente tem que ler a Bíblia todo dia? Para que essas verdades estejam. A palavra de Deus diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Ela tem que habitar, ela tem que entrar, ela tem que ir. Para isso você tem que ler todo dia. E ele fala que você pode clamar: Abba, Pai. Isso fala que nós vamos orar. Isso não significa que você não vai ter conflitos. Agora tipo tudo de letra. Não é assim. Você vai viver esse conflito a vida toda. Você não tem que ser escravo. A vitória está garantida a você. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então a vitória está garantida, é promessa de Deus, mas nós temos que tomar consciência dela pela palavra, lendo-a constantemente. Temos que orar, reconhecendo a nossa incapacidade, quando falharmos, pedir perdão e pedir: Deus, tem misericórdia. Isso vai revelar humildade, vai revelar dependência total de Deus. Vida cristã é uma caminhada, é um exercício diário. É de graça? É. Mas não esqueça que a sua carne, ela parece que ela não dorme. É que nem o diabo, não dorme nunca. O tempo todo ela está te incitando contra Deus. O tempo todo ela está se levantando contra Deus. Quando você vai ler a palavra, dá uma moleza. Quando você vai orar, que sono. Olha, tudo que você vai fazer para Deus, a carne incomoda a carne. Ela reclama, ela arruma tudo, qualquer desculpa. Vem sono, vem cansaço, tem mil desculpas. E a sua mente também ela vai trabalhar na sua mente para convencer você de que você deve dar uma folguinha para Deus e para você descansar e fazer o que a carne quer. Então nós temos que estar atentos e entender que nós temos uma batalha constante contra a carne. Nós temos uma batalha no mundo, no sistema do mundo. Temos uma batalha contra os poderes espirituais das trevas. Então a luta é contínua. Eu já nem sei como é que termina a mensagem. Deixa eu ver qual a última coisa que tem aí. O próprio Espírito de Deus testemunha nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí eu concluo, os irmãos orem, por favor.